Meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os anjos a nos resgatar. Hoje eu quero começar uma série sobre os anjos, né? Vamos conhecer um pouco mais, tá bom? Sempre que falamos ou ouvimos sobre os anjos, nós despertamos a nossa curiosidade. Isso é muito normal entre nós seres humanos, né? É a nossa curiosidade sobre aquilo que nós não vemos, né? Sobre o transcendente. Então vamos tentar transmitir a vocês um pouco daquilo que sabemos e daquilo que pesquisamos. A definição dogmática sobre os anjos somente aconteceu já em 1215. Ou seja, a questão dogmática, né? Isso aí foi no quarto concílio de Latrão. Ocorre que durante o primeiro concílio de Nicéia, que aconteceu em 325, essa existência dos anjos já havia sido formulada pelo Papa São Silvestre, com o decreto D54, né? E diz creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E qual é o conceito que nós temos dos anjos? Essa palavra é citada no hebreu como malak, né? No grego a gente vê que é angelos, e no latim angelus, né? Escrito de uma outra ortografia. Então, para nós, ela significa mensageiros, né? Então, teologicamente, é um ser puramente espiritual que para os cristãos, os judeus, né? E os que professam também o islamismo, faz a ponte entre Deus e os homens. Ou seja, são mensageiros ou servidores celestiais de Deus. Isso aí a gente lê em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 7 e no 13 e 14. Diz assim: Ele faz dos seus anjos sopros de vento e dos seus ministros chamas de fogo. Pois a qual dos anjos disse alguma vez: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Então é importante que nós lembremos que os anjos foram criados por Deus antes mesmo de existir a terra, né? Justamente para servir a nosso Senhor, como a gente lê em Colossenses, no capítulo 1, versículo, diz assim: nele, Jesus, né, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tá bom? No livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, diz: foi confiado por Deus, né, a tarefa de falar o que aconteceria em breve. Então Jesus, por intermédio do seu anjo, comunicou ao seu servo João tudo o que deveria acontecer. Só não esticar demais, né? No livro do Apocalipse, no capítulo 12, nós temos várias passagens que falam dos anjos e das suas missões. Vamos falar aqui um pouco dos anjos, no caso, são seres criados. O que é que você acha? Os anjos, em todas as suas categorias, que a gente chama de coros, né, são seres reais? Então a Bíblia nos diz que são tão reais quanto nós. Eles ocupam um lugar de destaque nas Escrituras, né, sendo mencionados mais de 300 vezes nas Sagradas Escrituras. Uma constatação sobre a criação dos anjos a gente sabe pelos relatos nos Salmos. Para não citar todos, né, vamos
citar, por exemplo, o Salmo 8, no versículo 6. Tá? Depois você lê aí. Os anjos, eles foram divididos em 9 coros. Né? Por quem? Por Santo Tomás de Aquino, que também determinou as características e as funções de cada um desses coros. Certo? Então, todo o seu estudo sobre anjos foi publicado no seu livro super conhecido, né, super pesquisado, que é a Suma Teológica. Que essa Suma Teológica ele escreveu entre 1265 e 1273. Então, Santo Tomás de Aquino, ele classificou os coros em 3 esferas. Você não sabia disso, né? Então, vamos conferir. Na primeira esfera estão os anjos mais próximos de Deus. Né? Eles se dedicam a louvar a Deus e a guardar o mistério divino. Então, nessa esfera aqui, nós temos os serafins, os querubins e os tronos. Tá? Na segunda esfera, nós temos os anjos que estão ali nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eles governam de fato, cumprindo com perfeição as ordens divinas. Nesta esfera temos o quem? Os coros das dominações, das virtudes e das potestades. Tá? E na terceira esfera, aqui eles estão mais próximos de nós. Esses anjos são os que interferem no nosso dia a dia. Então nessa esfera aqui nós temos os principados, os arcanjos e os anjos da guarda. Tá? Nos próximos vídeos, com mais tempo, a gente vai falar mais individualmente de cada um desses coros e dessas esferas, tá bom? Inclusive de cada um desses anjos, né? Dessa turma aí, para individualmente você saber do que é que se trata. Tá legal? Então, você já ouviu falar dos anjos caídos? Então, quando nós lemos a Bíblia, nós tomamos conhecimento tanto dos anjos bons como dos anjos maus. Né? Ainda que todos tenham sido criados como bons, né? Como lemos em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31a. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Tendo todos eles, assim como nós também temos hoje, o livre-arbítrio, então numerosos anjos participaram daquela rebelião de Lúcifer. Lúcifer era um querubim, ele era um querubim de uma beleza incomparável, né? E abandonaram seu estado original de graça como servos de Deus, e dessa forma quase todos perderam o direito na sua posição celestial. Então Satanás, nessa sua rebelião contra Deus, ele arrastou com ele uma grande multidão de anjos, né, que foram na conversa dele. Anjos assim de ordens inferiores. Isso aí a gente vê, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 4, né, que ele diz assim: varria com a sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Todos nós sabemos que Lúcifer teve uma inveja incrível de Jesus Cristo, né? Esses anjos caídos, após a queda, eles podem ser entendidos, né, como os principados, as potestades, né, os príncipes desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, que estão, como diz Paulo, né, espalhadas nos ares. E aí a gente lê em Efésios, no capítulo 6, o versículo 12, né? Aliás, Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento. Isso aí já está na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 4. Né? Em Judas 6, a gente lê: os anjos não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado os seus tronos
ele os guardou com laços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia. Veja aí a situação, né? Então, para reforçar ainda mais, no livro do Apocalipse nós lemos: foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com eles os seus anjos. Apocalipse 12, no versículo 9. Então veja bem, Lúcifer foi criado com mais beleza do que todos os demais anjos. Aí depois, quando você tiver um tempo aí na sua casa, você lê Ezequiel no capítulo 28, no versículo 12 a 17, vou estar aí no rodapé, tá bom? Então, esses anjos, sob o comando de Satanás, eles procuram nos destruir o tempo todo. Eles estão aí para nos atrapalhar o tempo todo, causando mal na nossa alma, né? Como, aliás, aconteceu, por exemplo, com Ananias. Pedro chamou Ananias na grande lá e disse para ele: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? Isso está em Atos, no capítulo 5, no versículo 3. É claro que Satanás entrou ali no Ananias para ele fazer essa besteira, essa bobagem. O certo é que esses anjos do mal estão por aí, gente, espalhados nos ares, como diz São Paulo. No mundo, eles estão com uma missão bem definida. E qual seja essa missão? Qual seria essa missão? É capturar os fracos e reorientá-los na sua doutrina, né? E atrapalhar a vida daqueles que permanecem firmes na doutrina de Deus, na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Os anjos, vamos falar aqui agora desse novo tópico, os anjos do exército de Deus, tá? Os anjos que mantiveram a sua integridade pessoal e a sua lealdade a Deus, eles foram confirmados em santidade. Suas habituais obediências e os seus atos de bondade se tornaram uma qualidade do seu caráter. Por isso é que na Bíblia eles são chamados de santos anjos, né? Lucas 9, 26. Essa santidade, a semelhança da santidade de Deus, não é apenas uma ausência de impureza moral, mas é, antes de tudo, um conjunto de todas as excelências morais. Essas excelências morais infinitas que são no caráter de Deus, são finitas no caráter dos anjos, visto que estes são simples criaturas suas. Eles são exatamente aquilo que Deus quer que eles sejam. Não pode ser nem mais, nem pode ser nem menos. É aquilo que Deus quer que eles sejam. Eles brilham sua imagem moral e refletem a sua glória, exclamando sempre com reverência: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. Isaías, capítulo 6, versículo 3. É isso aí, irmãos. Esses anjos, eles têm um senso de apreciação de santidade do Altíssimo e sentem por essa santidade uma intensa admiração. Nós vamos detalhar um pouco mais isso que eu falei sobre as esferas, e os corpos angélicos. Então, eu vou ter pelo menos uns 3 vídeos nesse assunto, tá bom?